Bom, amigos, nós estamos então no meio dessa série Igreja. Nosso propósito, nosso objetivo é a gente construir aqui a ideia baseada no que a Bíblia nos ensina sobre o que é igreja. Nós podemos entender, sim, aprofundarmos qual que é a compreensão bíblica sobre a igreja de Jesus, mas também criarmos as nossas próprias raízes, aprofundarmos aqui as nossas próprias raízes como uma comunidade local. Que esse grupo aqui, que se encontra como igreja por aí, né, nas cidades, eu até diria, né, pessoal de outras cidades, esse grupo aqui que se encontra como igreja possa criar esses laços, esses vínculos como uma comunidade local. Uma visão correta sobre a igreja nos ajuda a amar e servir melhor a igreja. Por isso, mais uma vez, eu te convido a participar ativamente desses encontros que a gente está tendo aí nos próximos meses até, né? Vão ser 12 encontros no domingo, nas quartas, né? Desculpa, na quarta é a minha célula, né? Ao longo da semana, nos dias de célula que vocês têm, e nos discipulados também. Então, eu queria te desafiar e te convidar de maneira muito assim insistente para que você participe do que a gente está conversando, das conversas que estão acontecendo na igreja nesses momentos, tá bom? Já vimos o que não é igreja, lembra disso? Vimos o que não é igreja. Igreja não é templo, igreja não é Israel, igreja não é humana. Já vimos o que é igreja, discípulos de Jesus, o corpo de Jesus, o edifício criado, né? Não esse prédio morto aqui assim, mas o edifício que é criado, gerido por Deus. Cada pedra ali tem a sua função. É uma família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo, né? Em Cristo. Já vimos como participar, né? O participando da igreja. Aquela ideia de que a mão sozinha é um absurdo, né? A gente não consegue imaginar uma mão só da família Adams lá, né? Mas uma mão solta não faz sentido. Você solto, você é membro de um corpo, você está dentro de um edifício vivo, né? Pedras vivas, cada pedrinha tem a sua função, e nós vamos participando de 3 encontros. Essa interdependência ela acontece em 3 encontros. No domingo, que chamamos de celebração, nos encontros nas casas, os pequenos grupos, os grupos temporários, né, os GTs, os PGs, os pequenos grupos, os cultos nas casas, como quiser chamar, né, o encontro que acontece, aí, as células que acontecem durante a semana, e o discipulado, que é o encontro 1 a 1, 2 a 2, ali, 1 a 1 de 3 pessoas, né, de 2, 3, 4 pessoas no máximo, que é um encontro daí bem menor de discipulado, de aprofundamento. Esses 3 encontros são o que nós entendemos que garantem que você faça parte da igreja, viva a igreja de maneira plena. Um membro do corpo que participa desses 3 encontros, biblicamente falando, e na nossa comunidade aqui, é alguém que está totalmente inserido na igreja. Eu me alegro muito, porque eu vou olhando aqui e identificando, né, percebendo que a maioria da nossa igreja está participando desses encontros. Então, mais uma vez, eu queria te desafiar a isso. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre autoridade e liderança na igreja. Há uns meses atrás, quando eu cheguei aqui e fui desafiado a participar de uma banda muito famosa aqui na cidade, um grupo que está aí em todos os cartazes e tal. É o Quarto Secreto, né? Eu estou fazendo uma referência ao Old School Day, que é um evento, aí sim, muito grande que acontece aqui na cidade. E um grupo aqui da igreja, que é essa banda Quarto Secreto, faz parte ali, né, do show que acontece lá, né, do evento, e a gente tem um tempo para tocar ali. E eu fui convidado a participar dessa banda e fiquei muito honrado, né? E quando eu fui me encontrar com a galera que é aqui da igreja, irmãos nossos, né? Já tinha uma lista de músicas pronta, claro, o tom que cada um faz certinho, né? Eu só vim com o meu equipamento e, tipo assim, toca a tua guitarra aí e não fala nada, né? Eu senti que assim, não vou ficar aqui também. Claro, primeiras vezes, né? Eu estava chegando ali, né? Não vou. Eu tive tato também, né? Não ia chegar. Acho que essas 3 músicas aí dá para tirar e tal. Claro que não, né? Eles já estão tocando há um tempo, já tinham feito uma outra apresentação. Eu fui entendendo que naquele ambiente ali era muito mais assim sábio da minha parte só ficar quietinho, obedecer. Eu sabia que ali eu não mandava nada, né? Vamos ver agora esse ano se a gente já não dou mais pitaco, né? Mas
a gente está aqui num tempo muito precioso na nossa igreja, que é a formação, ou como nós estamos falando, é a plantação da nossa igreja. E nós estamos olhando para vários aspectos que formam e caracterizam o que é a igreja, o que é a nossa igreja. Isso é um privilégio que nós todos estamos fazendo parte aqui desse momento de gênese, né, de formação ou de plantação da nossa igreja aqui na Monte Serra, Santa Cruz do Sul. E por isso a gente vai olhando para vários desses aspectos. Agora, uma pergunta muito importante que deve ser feita, como eu fiz na entrada lá da banda, é: quem manda na igreja? Quem que manda aqui? Quem que é a autoridade aqui, responsável por tudo isso? Quem que tem a última palavra? Quem define as coisas que acontecem? Quem que, no fim das contas, é o chefe, é o dono, é quem manda aqui na igreja? Hoje nós vamos olhar para a autoridade e liderança da igreja. Nosso objetivo é que nós possamos estabelecer a autoridade bíblica aqui na nossa igreja. Amém? Meus amigos, mais um domingo, eu vou passar por muitos textos. Vocês que já estou há mais de um ano aqui, né, pregando domingo sim, domingo não. Eu gosto de pegar um texto e ficar parado nele, a gente vai estudando versículo a versículo, de maneira mais narrativa ali numa história, mas alguns temas, e esse é um desses temas, eu preciso abrir um pouco mais a envergadura bíblica, a gente precisa passear mais nos textos bíblicos. Então, não vou nem te dar o trabalho, Maurício e Luciana, aí, de ficar procurando um ou outro, se vocês acharem faz sentido. Você pode anotar, você pode me pedir os textos, eu devo ter usado aqui uns 30 textos. Então, eu só estou te antecipando isso porque eu quero muito a tua atenção, que você preste atenção, eu vou ler os textos, talvez não vai dar tempo, né? Eu não vou parar e te dar o tempo para ler, mas também eu queria a tua paciência, né? O foco ali, a tua paciência enquanto eu estiver caminhando. Amém? Podemos avançar? Então vamos. Primeira coisa é que Deus criou as esferas de autoridade. A gente vive numa época, eu diria até, numa geração em que a palavra autoridade, ela já vem com uma conotação ruim. Quando você fala autoridade, autoritarismo, quem manda, isso tudo já nos dá um passo para trás, assim, porque, de fato, nós sofremos tantos abusos e más administrações, más condutas, a corrupção, o egoísmo, a violência, muitas vezes, que acontece no círculo mais íntimo, numa casa, um pai para um filho, ou num círculo grande. A gente está em guerras grandes aí no mundo acontecendo. A gente vê as pessoas mandando e desmandando de maneira muito arbitrária e muito egoísta. Isso tudo nos afasta de qualquer bela visão ou boa interpretação da palavra autoridade em si. É comum a gente ter um pouquinho de aversão a isso. Faz parte da nossa época, mas não só nós. O homem é averso à autoridade. O primeiro homem que existiu recebeu uma ordem e o que ele fez? Desobedeceu. Existia uma autoridade muito estabelecida ali, que era o próprio Deus que criou Adão, portanto, detinha toda a autoridade sobre Adão, porque Adão não existia até um dia, e no outro dia Adão existiu porque Deus o fez das próprias mãos, soprou o seu próprio fôlego ali, e agora deu uma ordem para Adão. Adão, eu criei tudo isso aqui, você é obrigado a fazer isso, 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 isso. E Adão recebeu essa autoridade como? Não quero, eu me rebelo a isso. Mas a autoridade em si, ela não é má. Ela foi estabelecida por Deus como uma estrutura de proteção e desenvolvimento, refletindo a própria natureza de Deus, que é um Deus que tem autoridade. E Ele quer que nós desempenhemos a autoridade também. Ele quer, inclusive, que nós possamos apontar para Ele quando nós desempenhamos a autoridade, como tantas outras coisas, tantos outros aspectos, características de Deus que Ele comunica, compartilha conosco, a fim de que nós possamos, ao fazermos coisas parecidas com Deus, apontarmos e glorificarmos Deus. A autoridade também é isso. Como Senhor de tudo, Deus detém, Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E Ele reparte essa responsabilidade através da história. Começando no próprio Adão, como eu falei. Adão, ele tinha autoridade repartida por Deus ali. Lembra? Adão precisava coordenar e gerir todo o jardim. Tudo estava debaixo dele. Não só isso, mas, na verdade, a criação toda estava representada em Adão. Adão, ele era um representante de
tudo que existia, tudo que tinha sido criado, na verdade. Tudo que foi criado por Deus estava debaixo da autoridade, veja, de um homem, de Adão. Depois de um tempo, Deus forma o povo de Israel e faz com que a humanidade toda seja representada por um povo. E que o próprio Deus seja apresentado para o resto da humanidade através desse povo. Israel é o povo que comunica quem é Deus para os outros povos. Ele está ali apresentando, do Deus único que existe, que criou todas as coisas, ele se relaciona conosco, que Israel tinha esse papel de comunicando. Dentro do próprio povo de Israel, uma das tribos representava o povo inteiro de Israel, a tribo de Levi. Levi, o terceiro filho, ele de 12, das 12 tribos, Levi, ele era o representante de todo o povo. Aquela tribo, ela liderava o povo e ela representava todo o povo. Mas dentro dos próprios levitas dessa tribo, tinham os sacerdotes que representavam os levitas e lideravam os levitas. Dentro dos sacerdotes, tinha um sumo sacerdote que representava todo o povo, por extensão. Mas representavam os levitas, os sacerdotes. Depois apareceram os profetas, que representavam a voz de Deus para o povo. E apresentavam o que Deus estava falando, exigindo, coordenando, direcionando para o povo. Os profetas eram esses homens que instruíam e alimentavam o povo. Os reis e os juízes também surgiram como líderes do povo. Homens que representavam, sim, o povo agora diante de Deus. Quando o rei fazia alguma coisa, o povo inteiro sofria, porque eles eram representantes daquela nação. Eles lideravam, mas também protegiam o povo. Na família. Nós temos a autoridade representada na família, entre um homem e uma mulher, a relação entre eles, entre homens e mulheres, entre o casal, quero dizer, e os filhos, a relação de autoridade que os pais exercem sobre os filhos. Ao longo de toda a história, Deus levantou líderes que eram responsáveis por cuidar, alimentar, proteger e conduzir outros para Deus. Paulo, lá em Romanos, ele diz: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. A autoridade, ela é um presente de Deus, no fim das contas, para a nossa organização como seres humanos, para o nosso crescimento, para a nossa própria proteção. E a minha primeira pergunta é: como você tem exercido a sua autoridade? Porque todos nós acabamos exercendo autoridade em alguma área. Em algum lugar a gente exerce alguma influência, no nosso grupo de amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, aqui na nossa igreja, na sua vizinhança, na sua família maior, em algum lugar você exerce influência. Como você tem exercido a sua autoridade? Você tem olhado para Deus e apontado para essa autoridade de Deus, ou tem deixado escapar essa oportunidade de glorificar Deus com a tua autoridade? E como funciona essa autoridade na igreja? Então, como que funciona a liderança e a autoridade que Deus reparte? Perceba bem, estamos juntos? Deus é esse que cria todas as coisas, Ele reparte a autoridade e organiza a história inteira com autoridades em vários setores. E aí chegamos na igreja, depois de toda a história, todo o povo de Israel, como então acontece a autoridade na igreja? Nossa primeira afirmação categórica precisa ser essa: Jesus é o supremo pastor da igreja. Jesus é o líder maior, ele é a autoridade máxima de toda a igreja. E veja, não só da igreja. Todas essas autoridades que eu fui citando e que eu fui falando, todas essas autoridades, líderes, representantes ao longo de toda a história sempre apontavam para Jesus. Jesus é o centro da história. É ele em que toda a história culmina e aponta para Jesus. Então, desde Adão, que representava o homem, que liderava o homem, que foi quem caiu e condenou toda a humanidade, passando por Noé, que salvou algumas pessoas, condenou outras pessoas, Abraão, Moisés, os 10 mandamentos, os juízes, os profetas, os reis, todos os sacerdotes, todos os levitas, o próprio povo de Israel, como nação que representava o mundo e apontava para Deus, tudo isso, no fim das contas, era uma sombra para Jesus. Apontava para um homem chamado Jesus. Jesus, ele é esse onde todos esses rios vão descendo das montanhas e essa baía onde eles desembocam ali. Jesus é
no fim das contas, o propósito pelo qual essas autoridades foram sendo criadas, estabelecidas e iam apontando para que em algum momento Jesus pudesse ser o fim de toda essa autoridade que existe. E que já existiu e que existirá. Efésios 1 diz assim: Deus colocou todas as coisas, veja, todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja, como o único Senhor de tudo. Especialmente a igreja é liderada por Jesus. A igreja foi comprada por Jesus. Coríntios, Paulo diz, porque vocês, nós, a igreja, foram comprados por alto preço. Jesus comprou a igreja. Claro, ele já fez os seres humanos, ele formou, ele é Deus, Nada do que existe, existiu sem Jesus ter feito, diz lá em João. Mas ele foi lá e comprou, cada um de nós, comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Ninguém tem autoridade para intermediar a nossa relação como discípulos de Jesus com Deus. Ninguém tem autoridade para intermediar esse relacionamento, essa relação que nós temos, o nosso acesso a Deus. Nenhum líder espiritual, pastor, padre, apóstolo, missionário, o que quer que seja, nem Maria, nenhum santo dos que já morreram, um homem espiritual que já morreu, nenhuma mãe espiritual, um pai espiritual, nenhuma autoridade nessa terra tem qualquer poder para intermediar a nossa relação entre nós, discípulos, e o supremo pastor, que é Jesus. Ele é o único. Em 1 Timóteo, Paulo diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus falando com os judeus. Ainda tem outras ovelhas que estão em outros países, no Brasil, em Santa Cruz. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Só existe uma igreja. Jesus, ao longo do mundo, a gente falou sobre isso, o Felipe falou sobre isso, a igreja universal, como nós chamamos, o católica, no sentido da palavra católica significar do mundo inteiro. Então, só existe uma igreja, sem placa, sem nada, e um pastor, que é Jesus. Não há intermediador, não há outro líder, não há outro homem. Todos nós somos ovelhas. Amém? Estamos juntos até aqui? Jesus, ele exerce a sua autoridade através da sua palavra e do Espírito Santo. Em João, ele mesmo diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. A condução de vocês vai se dar pelo próprio Espírito Santo. Em Tito, Paulo diz: ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Jesus controla e dirige, conduz a sua igreja. Em Efésios, Paulo diz: para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Espírito Santo e pela palavra. E Jesus, quando ele nos manda irmos fazer novos discípulos, ele garante muito bem a presença dele e a autoridade dele. Ele diz lá em Mateus 28, Jesus, aproximando dos discípulos, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem manda aqui sou eu, Jesus fala. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Através do Espírito Santo, Jesus faz a igreja ser governada pela sua palavra, que é a Bíblia. Jesus é o único pastor da igreja, ele é o supremo pastor da igreja, e só há um pastor e só há um monte de ovelha, um rebanho. Todos nós somos ovelhas. E Jesus, através do Espírito Santo, mediante a sua palavra, que está na Bíblia,
Jesus conduz e governa a sua igreja. E ele vai estar conosco até o fim dos dias. Essa é a ordem que ele nos dá. Vão e façam discípulos e ensinem o que eu tenho falado para vocês. E os discípulos falaram, tá bom, então vamos escrever, vamos botar isso no papel para ninguém esquecer e vamos ensinando. É o que a gente tem feito ao longo dos milênios. Quem é o pastor da igreja? Quem pode me responder? Quem é o teu pastor, igreja? Jesus. Quem é o pastor da igreja? Jesus. E como que ele exerce a sua autoridade máxima e conduz a sua igreja? Pela Bíblia, no poder do Espírito Santo. Ponto. Daria para ir para casa já. É isso. Essa é a autoridade bíblica. Quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Quer escutar a voz de Deus através de outra pessoa? Peça para outra pessoa ler a Bíblia para você. Está aqui, a autoridade está aqui. De quem que você espera autoridade, liderança, direção? De mim, Felipe, do Mano, de um homem, de algum outro líder, de um líder do YouTube, da TV, de um pastor, de um pai espiritual, alguém que já morreu. Quem é a autoridade suprema na sua vida? Quem que manda na sua vida? Jesus é o Senhor supremo, soberano da sua vida. Você tem escutado a sua voz, o seu espírito? Bom, como Jesus sempre fez, estamos juntos até aqui, amém? Amém, igreja? Como Deus sempre fez ao longo da história, Ele reparte essa autoridade. Ele reparte e compartilha essa autoridade e a representação com os seus discípulos também na igreja. Primeira verdade sobre a nossa igreja é que todos nós somos ovelhas, é verdade, mas todos nós também somos sacerdotes. Portanto, eu não sou o sacerdote, eu não sou o ungido, todos nós somos. Olha o que Pedro fala lá em 1 Pedro 2. Vocês, porém, ele está falando com uma igreja inteira, né? Vocês são a geração eleita, vocês são sacerdócio real. Sacerdócio, a parte espiritual, o sacerdote, o que usava a túnica, a gravata, né, a roupa chique, o sacerdote, e o real, o rei. Pedro fala assim, a igreja é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que a gente estava falando, Rafa, é tão bom que a gente quer compartilhar. É isso que Pedro está falando. Vocês são o povo que quer proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas, da minha vida ruim, para a maravilhosa luz. Por isso eu falo. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Todos nós somos sacerdotes. E existe um texto, quando Jesus está formando a sua igreja, que é o nosso texto áureo para a autoridade da igreja, que ele diz, lá em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. E muitas coisas aqui já seriam resolvidas na igreja se a gente só seguisse esse princípio. Se alguém fez alguma coisa contra você, vai com essa pessoa e fala, ó, você errou comigo. O primeiro ponto é esse, não fala com o pastor, não, fala com a pessoa, ó, acho que você errou. Faz isso em particular, só entre vocês dois. Jesus está dizendo, tá? Mateus 18, 15. Se essa pessoa ouviu o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão, show. Mas se não ouvir, leve com você mais uma ou duas pessoas. Leve mais testemunhas para fazer o que manda as Escrituras. Não vá sozinho, se a pessoa não te escutou na primeira vez, que você foi só você e ela, leva mais uns 2 irmãos. Ó, você está errado nisso. Você pecou contra mim, você pecou contra a pessoa. Eu vi que você errou, eu trouxe aqui mais 2 pessoas para a gente te ajudar a resolver. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Como alguém fora da igreja, né, no contexto deles aqui. Não há nenhuma instância superior à igreja. Você percebe a construção que Jesus faz? Ele fala assim, vai um com um. Não deu? Então leva mais uns 2 aí, só para ajudar a pessoa a perceber. Tu vai ter que levar isso para a igreja inteira. E se ele não escutar a voz da igreja inteira, do corpo de Cristo, reunido localmente ali, né, como se fosse nós aqui, não tem mais um lugar para apelar, não tem um tribunal ainda superior que ele... Não, então acabou. A igreja é a autoridade máxima que nós temos.
Se algo tão simples como o pecado entre irmãos é resolvido pela própria igreja, que dirá todas as outras coisas. A entrada e saída das pessoas, aqui Jesus está colocando nas mãos da igreja. Recebam uma pessoa ou excluam uma pessoa, dependendo da postura dela, como igreja. Mas não tem ninguém maior que a igreja. Se essa pessoa foi contra a igreja, acabou. E Jesus continua, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês... A igreja, tá? Ele está falando com a igreja, não com Pedro, com Paulo, com 2, 3 discípulos, ele está se referindo à igreja inteira. O que vocês, como igreja, proibirem na terra, será proibido no céu, e o que permitirem na terra, será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 ou 3 de vocês na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que estás no céu. Jesus dá as chaves, como a gente fala assim, da autoridade nas mãos da igreja toda, local. Da igreja toda de Jesus é verdade, mas da igreja local também. Não há nenhum poder superior dentro da nossa igreja que a reunião da nossa igreja. Por isso que o governo local da nossa igreja aqui acontece por meio da reunião de todos nós, o que nós chamamos de assembleia, nos meios mais batistas. Até brinquei com o Valdir esses dias sobre isso. A assembleia é a palavra que nós usamos para definir essa reunião de toda uma igreja local. Quando uma igreja local se reúne para decidir algo, seja o que Jesus falou aqui, tal pessoa está sem arrependimento, está irrevogável naquele erro. Deus dá, Jesus dá para a igreja o poder de decisão sobre a conduta dessa pessoa, que dirá sobre outras coisas. Se o aspecto mais básico estava debaixo da autoridade da igreja, todos os outros estão. Não existe um ungido, um cargo, um poderoso, alguém que tenha uma autoridade absoluta. Nós cremos que essa assembleia, que é a reunião de todos os membros de uma igreja local, é a sua autoridade máxima. Enquanto, claro, ela estiver submetida a Jesus, que é o pastor, à Bíblia e ao Espírito Santo. Inclusive, nós podemos julgar igrejas que não estão assim, porque somos todos o mesmo rebanho. É assim que a gente olha para uma igreja, aparentemente, e fala, puxa, eles não parecem discípulos de Jesus, porque eles não estão debaixo da autoridade da Bíblia e debaixo do Espírito Santo. Porque essa é a única forma de você sair do rebanho, de você falar, eu não escuto a voz do pastor. Quando ele fala comigo, eu não escuto, eu não sou ovelha. Mas se todos nós aqui somos um rebanho, você faz parte do rebanho, a reunião de todos os membros dessas ovelhas, como nós chamamos, a assembleia dessa igreja local, é a nossa autoridade máxima. Por isso, quando alguém se desvia, é justamente a igreja que julga isso. Veja lá em Gálatas, Paulo diz assim, como já dissemos e agora repito. Paulo está falando com uma igreja, aliás, Gálatas são várias igrejas, tá? Está falando com igrejas locais espalhadas numa região maior. Se alguém está pregando a vocês, a igreja aí, um evangelho diferente daquele que receberam, que esse seja excluído. Paulo diz, a igreja aí tem autoridade para excluir essa pessoa, se ela está falando algo diferente do que nós falamos antes. Em Romanos, Paulo diz também, eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês, como igreja, estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Vocês, igreja, são suficientes, estão aptos para admoestar uns aos outros. Efésios 5, Paulo diz, sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, a igreja é a nossa autoridade máxima. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja a viver de acordo com a sua palavra, é verdade, mas a responsabilidade de todos os discípulos juntos. Não existe o discípulo de alto escalão, de baixo escalão, de segunda categoria. É a igreja de Jesus que detém a autoridade. Todo discípulo de Jesus. Presta bem atenção aqui. Todo discípulo de Jesus deve fazer parte e exercer a sua autoridade. Deve exercer a autoridade na igreja local. Não existe isso de eu vou deixar para eles resolverem. Nós, como igreja local, somos os responsáveis por viver essa autoridade repartida por Jesus. Amém até aqui? Jesus chama a igreja e diz, está nas mãos de vocês. É a minha palavra, vocês vão escutar a minha palavra, porque o meu Espírito, que o Pai vai mandar, vai conduzir vocês até a minha palavra.
Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso pastor, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Ele vai fazer a sua palavra chegar até nós e vai nos regenerar através do Espírito Santo. Ele chama a igreja e fala assim, o que vocês decidirem aqui está decidido. A autoridade está nas mãos da igreja local. Se reúnam como igreja e julguem as situações. Vocês, eu compartilho, eu reparto a minha autoridade com vocês, igreja. Agora, ao longo da história da igreja, diferentes igrejas locais, como a nossa aqui, foram se organizando de diferentes maneiras. Porque perceba, se a autoridade para governarmos nós mesmos está nas nossas mãos, a igreja se reúne e vai se organizando de maneiras diferentes, seguindo esse princípio de autoridade e liderança que já foi ensinado por Deus ao longo da história da humanidade. Diferentes formatos de igrejas, contextos diferentes, a igreja local ela vai se adaptando ao longo dos séculos. Perceba, a gente já está como igreja há 2000 anos. Ao longo dos 2000 anos de igreja, os contextos diferentes vão fazendo com que as assembleias locais, como essa aqui, se reúnem e falam, acho que a gente vai mais para lá, vai mais para cá, porque a vida está mais assim, porque o contexto é esse, porque a gente está em 1325, porque a gente está em 2025. A igreja vai sentindo e sendo guiada pelo Espírito Santo e tomando junto essas decisões, ela vai se adaptando. Por isso, presbiterianos, católicos, metodistas, luteranos, assembleianos, fora todas as igrejas que eu não vou estar ao longo da história, né, da humanidade, e eu não quero gastar muito tempo nisso, nos detalhes de como cada uma se organiza. Se você quiser, fale comigo ou com alguém nos discipulados por aí, né? Mas se resume basicamente em quanta autoridade e representatividade se dá para o grande grupo, para a Assembleia Geral, ou para um grupo menor, ou até para um só homem. Mas veja, no Novo Testamento, nenhuma igreja é liderada por um homem. Um só homem, né? Por apenas uma única pessoa. Sempre há um grupo menor servindo sob a autoridade concedida do grande grupo, lembra? A autoridade maior está na igreja como um todo. E ela concede autoridade para um grupo menor, concedida por Deus e reconhecida por essa comunidade local. Veja lá em Atos 14, não precisa abrir, mas escute. E promovendo-lhes em cada igreja, isso aqui é Paulo falando como era a conduta deles conforme eles abriam as igrejas, plantavam as igrejas. Promovendo em cada uma dessas igrejas a eleição de presbíteros. E eu vou entrar nessas palavras daqui a pouco, tá? Mas veja que é um grupo menor, isso que eu quero dizer. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. A igreja local ela se organizava, elegendo um grupo menor, esses presbíteros aqui, para eles representarem e pastorearem a própria igreja. Pedro diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu mesmo, presbítero, junto com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço aos presbíteros, a esse grupo menor, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Um desses presbíteros, inclusive, às vezes liderava os outros presbíteros, conduzia os outros presbíteros, ajudava nisso. Lá em Tito, Paulo está estabelecendo, através de Tito, uma nova igreja lá na ilha de Creta, e ele diz, eu deixei você aí na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e para você nomear em cada cidade os presbíteros. Você ajuda aí a formar esses grupos menores em cada uma das igrejas. Um resumo aqui, até aqui, tá? Calma, então fiquem junto comigo. Um resumo até aqui. Jesus é o autor e líder da igreja. Ele tem toda a autoridade. Ele governa através da Bíblia e do Espírito Santo. É assim que Jesus, conduz a sua própria igreja. Ele chama essa igreja a exercer a autoridade, a desempenhar a autoridade e representar o próprio Jesus. E a totalidade dessa igreja recebeu autoridade, enquanto ela continuar debaixo da Bíblia, claro, submissa a Jesus. Essa igreja local, ela se organiza por meio de grupos menores, autorizados, eleitos até pela própria igreja. E esses grupos são liderados, às vezes, por um deles, também debaixo
da autoridade da igreja local. Isso é uma igreja batista, por exemplo. As igrejas batistas se organizam assim já há séculos. Esse formato que eu acabei de expor aqui é o que nós chamamos de congregacionalismo representativo. Congregacionalismo porque nós cremos que a autoridade máxima é a igreja reunida, é a congregação reunida, essa assembleia dos membros da igreja reunida, que essa é a autoridade que Jesus compartilhou, mas ela é representada por pequenos grupos, que a própria igreja vai fomentando, vai elegendo e vai dando autoridade para que conduza as coisas, por isso ela é representativa também. Fez sentido até aqui? Estamos juntos? Amém? Amém? Amém é verdade isso? Só para você entender o que é amém, né? Assim, concorda com isso, né? Eu acho que isso procede, é isso que significa amém, né? A palavra assim. Bom, a igreja são os discípulos de Jesus, a gente já falou isso, né? Não é o prédio, não é o templo, são os discípulos todos. E todos, como o Mano falou daí no último domingo, desempenham um papel específico nesse corpo. Eu queria colocar aí, vou te pedir, Maurício, agora sim, Efésios 4. 11. Pode ser, eu vou ler na NAA aqui. Mas, se tiver NAA, eu só leio. Não, abre aqui nele daí, leio junto com vocês. Pode botar na que tiver mais fácil. Vai. Deixa eu ver até onde que é, 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Foi o que o Mano falou. Cada um tem a sua função. Eu quero falar especificamente agora, nos próximos minutos, sobre esse grupo menor, que é autorizado pela igreja a exercer a liderança. A Bíblia usa termos diferentes para se referir a esses homens: presbíteros, pastores, líderes, bispos, supervisores. São palavras diferentes que são usadas ao longo da Bíblia, mas basicamente elas estão falando a mesma coisa. Presbítero é uma palavra em grego, que a gente só traz do grego e fala em português mesmo, presbítero. Mas ela em grego significa velho, ancião, maduro, experiente. Bispo também é uma palavra que é em grego, a gente só traz para o português. Mas no grego, bispo significa um líder ou um supervisor, alguém que olha de cima, essa é a ideia. E hoje são palavras que muitas vezes são usadas para impor até autoridade e poder, ele é um presbítero, ele é um bispo, é alguma coisa assim. Mas, na verdade, a ideia é bem mais simples. Homens maduros, levantados pelo Espírito Santo e reconhecidos pela igreja, para servirem como responsáveis por uma comunidade local. Vou repetir: homens maduros, levantados pelo Espírito Santo e reconhecidos pela igreja, para servirem como responsáveis por uma comunidade local. Veja, presbítero significava maduro. Os velhos aí, é o que está, os presbíteros, né? Os anciões aí, os mais velhos aí, os mais maduros aí. Os bispos ou os líderes aí entre vocês, os supervisores do que acontece aí, aqueles que cuidam. Eles precisam ser exemplos vivos de discípulos fiéis de Jesus. E aqui eu queria... vamos jogar ali de novo também, 1 Timóteo 3. Versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. Já estou na NVI aqui, então vai junto aí.
Mas acho que essa especialmente é melhor botar NVI. Mas obrigado, Maurício, pela tua agilidade. Presta bem atenção, tá? Vem comigo nesse texto aqui. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, lembra, uma daquelas palavras correlatas, né? Um líder, um supervisor, um desses líderes aqui, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Veja, mais tinta é gasta para descrever quem são, ou o que habilita um homem para viver isso, do que de fato com a sua função, cargo, explicar isso. Não, Paulo gasta muito pouco tinta e papel com isso. São os líderes que vão ajudar, e ele vai falando de uma maneira bem mais orgânica. Agora, o que habilita esses homens a estarem nesse lugar? Opa, peraí, isso eu preciso explicar com calma. E aí Paulo gasta pena aqui. Quando eu fui fazer o concílio, que é um exame dentre os batistas que existe para aferir quão preparado você está para se tornar um pastor. Isso já tem alguns bons anos. E nesse concílio, eu fiquei 4 horas, eu acho, respondendo 250 perguntas. Então, é um exame difícil teologicamente. Mas eu lembro que talvez a pergunta que mais me apertou assim, foi quando eles pediram para eu ler esse texto. Está com a tua Bíblia aí? Seminarista, eu acho que eu era, né? O candidato a pastor, né? Está com a tua Bíblia aí? Abre aí, 1 Timóteo, lê. E aí, faz sentido para você? Se considera alguém apto, de acordo com o que a Bíblia? Lembra? Quem manda é Jesus, é o pastor. Faz sentido para você isso? Eu lembro que essa foi com certeza a pergunta mais séria. Falar sobre trindade é muito mais fácil do que governar bem a própria família, não ser avarento, hospitaleiro, ser hospitaleiro, né? Se dar bem com os de fora. Isso é bem mais difícil. Nossa oração é que Deus levante mais homens aqui no nosso meio assim, homens que se enquadrem nisso. A gente tem desafiado e caminhado mais perto dos Rezende, dos Heinck, né? O Jonathan e a sua família, o Valdir e a sua família, e chamado eles para viver isso aqui, participar desse grupo, né, dos presbíteros, bispos, líderes, supervisores, pastores, anciões, maduros, velhos, por que não? A palavra que você quiser, mas esse grupo menor que Deus chama. Será que Deus não tem te chamado para esse ministério? Veja, não tem... todos nós somos ovelha. Eles lideram pelo exemplo. Olha o que diz lá em Hebreus 13, 7. Lembrem-se, ele está falando com uma igreja, mais uma vez. Igreja, lembrem-se dos seus líderes, outra palavra aqui usada, né? Os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. A exigência para que os líderes sejam exemplo, porque a instrução é que a igreja imite a fé desses líderes. Paulo diz, ele mesmo, lá em Coríntios, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em Tessalonicenses, Paulo diz também, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Veja, mais uma vez, a palavra, através do Espírito Santo, essa é a autoridade que qualquer pastor ou até uma igreja tem, é a palavra. Mas, lá em Tessalônica, eles se tornaram imitadores desses líderes. Existe uma submissão voluntária da igreja para com esses líderes, por eles serem os responsáveis por pregar a palavra de Deus.
Em Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E como é bom estar num ambiente saudável, gostoso. Eu já sou pastor há alguns anos e já vivi ambientes em que a saúde da igreja fazia com que a relação entre esse grupo menor de líderes, pastores, presbíteros, não tivesse tão boa com o resto da igreja. Por ambos os lados, às vezes. Mas eu já vivi situações em que a igreja deliberadamente se rebelava contra o pastor. Eu não quero me submeter à tua liderança. E a igreja tem essa autoridade. Não é verdade? Quem manda é a igreja, no fim das contas. Mas uma igreja saudável se submete a isso. E vivendo aqui, agora, em Santa Cruz, o ambiente, como é bem mais saudável, eu consigo desfrutar o que lá em Hebreus diz: obedeçam-lhe para que o trabalho deles, desses líderes, seja uma alegria e não um peso. Porque se isso for um peso, não seria proveitoso para nenhum de vocês. É ruim quando essa relação não funciona, está boa. Agora, é ótimo quando essa relação é boa. E eu posso falar de maneira tão tranquila, é um prazer viver entre nós, aqui em Santa Cruz. Tem sido tão bom, a nossa família ama viver aqui nessa cidade, aqui junto com vocês como igreja. Existe esse aspecto duplo da submissão, perceba. A gente aponta para a glória de Deus e para a autoridade de Deus com um aspecto duplo. Os pastores, líderes, representando a própria autoridade de Deus e do Supremo Pastor e sendo avaliados por isso, sendo criticados, né? Lembra do texto lá de quão difícil é, né? Isso apresenta melhor quem é o Supremo Pastor. O que eu quero dizer é que quando uma igreja tem um bom grupo de líderes, de pastores, eles apresentam melhor quem é o nosso Supremo Pastor de fato. Nós pintamos melhor a imagem de Jesus quando dentro de uma igreja existem líderes saudáveis, líderes que se parecem com Jesus. Mas o aspecto duplo é que a igreja, quando se submete voluntariamente e saudavelmente para esses líderes, também apresenta uma igreja melhor, que se submete a Jesus para o mundo. O mundo pode olhar e falar: puxa, que relação saudável, eu consigo ver uma igreja saudável, feliz. Isso testifica lá fora também. Existe uma autoridade diferente, uma diferença nessa autoridade final de um desses líderes, ou da reunião desses líderes, e da reunião de toda a igreja. Enquanto esses líderes, eles conduzem, apontam o caminho, ensinam, apontam, a Bíblia está dizendo isso, o certo é isso. Dão o direcionamento para a igreja inteira, a igreja é quem de fato pode disciplinar, excluir, acolher, reconhecer. Parecido como um casamento. No casamento e na paternidade, as autoridades elas são diferentes, você não concorda? Um homem e uma mulher, aos homens aqui eu faço a pergunta: quem manda na tua casa? Alguém fazendo assim? As mulheres eu pergunto então: quem manda na tua casa? Seu Erlo disse assim: quem manda lá em casa sou eu, quando ela não está. Quem manda na minha casa é Jesus. É Jesus. Ele é o real líder. Ele é o homem lá em casa que manda e faz as coisas acontecer. Porque eu não posso obrigar a Suzy a fazer nada. Não é verdade? Você não consegue mandar na sua esposa, de fato, e falar assim: você vai fazer isso, isso, isso. Você pode até tentar, e você pode ser alguém que abusa de alguma autoridade, mas de maneira saudável essa autoridade não está na sua mão. Você não tem esse poder para fazer isso. Agora, como pai, você tem. Percebe? Você pode falar para o seu filho: você vai comer esse brócolis. E acabou. Isso não é abuso, isso não é violência, isso não é nada. Isso é um pai exercendo a autoridade que ele tem sobre um filho. Ele fala: você não vai assistir hoje. E ponto. Vê como dentro da família nós temos autoridades diferentes. Ainda que um homem possa apontar o caminho: ó, a gente precisa fazer isso, o certo é isso, eu vou levar a nossa família para esse lugar. Mas e se a mulher falar: não, não é assim? Ou se ele estiver errado? Essa autoridade ela não é
máxima, absoluta. Agora, um pai para uma criança, sim, claro. Nos termos saudáveis da situação, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Assim também na igreja funciona. Um pastor não é a autoridade máxima numa igreja. Eu não posso falar, Micael, levanta aí, vai fazer tal coisa. Pode falar, não. Por quê? Eu não entendi biblicamente você me explicando isso. A gente gasta tanto tempo estudando, horas, 10, 12 horas preparando um sermão e gasta mais do que eu gostaria aqui no domingo explicando algo, porque o meu papel é justamente apontar uma direção e falar, igreja, esse é o caminho certo. Mas eu não consigo te obrigar a fazer isso. Agora, a igreja sim tem autoridade para falar, você não faz parte mais da igreja. Você, como a gente vai fazer daqui a alguns domingos, faz parte da igreja quando a gente recebe alguém no batismo. É isso, você faz parte do povo de Deus. Nós podemos falar isso, uma autoridade muito grande. Nós definimos, você não está apto para o ministério, e tira um pastor do ministério, ou você está apto para o ministério, nós queremos nos submeter a você. Essa autoridade, quem tem finalmente é a própria igreja. Paulo ele diz lá em Filemão assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você, o que deve ser feito, olha só, Paulo fala, eu sinto liberdade de mandar o que você tem que fazer. Prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor. Sendo eu, Paulo, ele vai falando assim. Paulo percebe que essa relação não é assim. O pastor, ele até sente a liberdade, ele fala, faz isso aqui é o certo. Mas a relação não é essa. A principal função desses líderes é conduzir a igreja de acordo com a palavra de Deus. Você tem se submetido aos pastores que têm servido aqui na sua igreja? Você já foi um peso ou um motivo de tristeza para algum líder alguma vez? Seja responsável pela alegria dos seus líderes. Seja o responsável pela leveza, pelos seus líderes saírem de um encontro com você, de um discipulado, até de um domingo, de uma célula, alegres, felizes pelo que acontece. O último aspecto é a condução sobrenatural. Ainda que a igreja local ela tenha autoridade para definir quem são os seus líderes, estamos juntos nisso, né? A igreja local ela detém autoridade para eleger e definir os seus próprios líderes. Esse movimento ele acontece conduzido pelo Espírito Santo. Porque nada é natural na igreja. Quem é o dono da igreja, quem é o pastor, de fato, da igreja, é Deus. É o próprio Deus, é Jesus, mas ele é Deus. Portanto, os pastores e esses líderes, eles também são conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Lá em Atos, diz assim, cuidem de vocês mesmos. Paulo está falando com um desses grupos de presbíteros de um lugar lá de Éfeso. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Veja bem, presta bem atenção. Cuidem de vocês mesmos, Paulo está falando de vocês, líderes, bispos, né, presbíteros, pastores. Cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Todos nós somos ovelhas, é verdade. E não existe, a gente tem uma história que se conta, entre os pastores ela é muito comum, talvez você até já escutou alguém aqui contando, eu talvez já contei, é uma brincadeira, entre os pastores que é assim, quando a gente vê aquelas imagens de pastores do campo mesmo, porque essa palavra ela é roubada, né, do cargo de pastor, que é alguém que tem o cajado e cuida das suas ovelhas, literalmente falando, eu quero dizer, né? Não sei se você já teve contato com isso, né? Mas meus pais têm ovelha lá, então isso é muito comum para mim, né? Então, os pastores, quando você vê uma imagem, até na internet, alguma coisa assim, os pastores, eles estão ali, tem um pastor com centenas de ovelhas, e tem os cachorros, que ajudam o rebanho a caminhar, a ser conduzido, eles ajudam o pastor. E é muito comum entre os pastores a gente dizer assim, a gente não é o pastor da igreja, a gente é no máximo os cachorros do pastor. E a gente ri disso, é uma clássica, mas eu estava pensando esses dias e falei assim, mas não é verdade. Porque eu não sou um cachorro do pastor. Porque qual que é a diferença entre um cachorro e uma ovelha? Toda. Um é um cachorro e um é uma ovelha. Toda a diferença possível. E quando eu olho para vocês, quando a gente está junto, não existe diferença entre mim e ti. Todos nós, não é que existe, é que esse aqui é um especial, Não, são ovelhas. Todos nós somos ovelhas.
Agora Deus vai organizando através da igreja, por isso que eu falei, isso é sobrenatural, o Espírito Santo que faz isso, e vai organizando e levantando ovelhas para ajudar o resto do rebanho. O grupo de pastores precisa ser liderado, nós precisamos dar o exemplo disso. Por isso que quando nós nos reunimos, e hoje, a última reunião que a gente teve lá em casa, tinha uma galera. O Jonas e a Grace estavam lá com a gente, com a família, a gente vai vendo o grupo crescer assim. Todo aquele grupo, em algum momento, alguém precisa, pessoal, vamos ir um pouquinho mais para cá. Vamos, e esse ponto aqui, esse aspecto aqui. Eu tenho autoridade para mandar alguém fazer alguma coisa? Claro que não. Mas justamente nós damos o bom exemplo como líderes da igreja que esperam, esses líderes esperam que a igreja se submeta voluntariamente a esse grupo. Lembra o que eu falei? Nós damos o exemplo quando nós, como grupo, nos submetemos também ao líder. No fim das contas, nós somos amigos que se amam e amam servir a igreja. A Bíblia vai falar várias vezes do peso que tem a vida do ministério, ou a vida pastoral dos presbíteros, bispos, líderes, esse grupo. Tiago, irmão de Jesus, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que nós seremos julgados com mais rigor. Paulo diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, também me enfraquece. Paulo diz: se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é para o consolo e salvação de vocês. Se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nós, de fato, somos chamados a uma vida que exige muito. E a minha oração é que você olhe para dentro de si, olhe no seu coração e vá refletindo sobre tudo isso que a gente falou, mas também olhe, puxa, o quanto que eu tenho feito parte dessa autoridade da igreja, o quanto que eu tenho participado da igreja. Será que eu me enquadro naquele grupo de homens lá, aquela exigência? Ou será que eu tenho feito parte das decisões? Ou eu tenho delegado isso para alguém e feito justamente a única coisa que um discípulo de Jesus pode fazer, que é nada? Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: irmãos, falando com uma igreja, né? Pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Eu amo estar aqui. Finalizo dizendo isso, eu amo estar aqui. Espero que possamos viver longos anos aqui de paz uns com os outros. Mas eu deixo esse texto de Paulo. Irmãos, pedimos que tenham grande apreço, cuidem dos que trabalham entre vocês, dos que os presidem e os admoestam. Quero trazer um resumo aqui de tudo que a gente falou em quatro pontos, 4 frases aqui. E eu queria que você prestasse muita atenção nessas frases, porque eu quero que você, como igreja aqui, exerça a sua autoridade. Reunida aqui, você possa escutar o que tem sido dito e concorde ou não com o que foi pregado. Primeiro, que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o pastor da igreja. A igreja não é uma organização humana, é o corpo de Cristo, cujo líder, sustentador e pastor é Ele. Segundo, todos os crentes são sacerdotes e servos. Não há um crentão ungido, todos são sacerdotes. Cada cristão tem acesso direto a Deus e uma função específica no reino. Não existem líderes profissionais, não. Terceiro, a autoridade local é da congregação. Sob Cristo, a igreja local exerce a autoridade, especialmente em decisões de fé, disciplina, liderança, e não apenas alguns indivíduos, os pastores, os bispos, mas a autoridade local é da congregação, da assembleia. 4, os líderes, anciãos, presbíteros, bispos, pastores, são chamados por essa própria comunidade. Embora todos sejam sacerdotes, alguns são especificamente chamados para liderar, alimentar, governar, admoestar, presidir essa igreja local como servos de Cristo.
E as funções, por fim, desses líderes é ensinar a palavra, cuidar da congregação, governar com fidelidade e ser exemplo em tudo. Eu te pergunto, quem aqui concorda, como uma igreja reunida, concorda com essa visão? Levante uma das mãos, em sinal de concordância. Isso faz sentido para mim. Eu concordo, pastor, com o que foi dito. Você está... Fica com a mão levantada aí. Que vem uma outra pergunta. Você está disposto a se envolver profundamente nessa igreja? Queridos, esse é o nosso desafio. Jesus é o pastor da igreja. Ele é o supremo pastor e deu uma ordem muito clara para nós. Lembra quando ele está prestes a ser traído, ele termina a ceia, ele junta ali os discípulos que iam começar a igreja, e ele diz assim, lavem os pés uns dos outros. Eu que sou o pastor da igreja, Jesus, né? Lavei os pés de vocês. Por isso, vocês vão aí espalhar o que é ser igreja. Saibam disso, lavem os pés uns dos outros. As nossas relações, elas precisam ser de humildade, de graça, de lavar os pés uns dos outros. Não tem um ungidão. Tem um ungidão. Tem um homem que é ungido. Ungido é literalmente como se traduz a palavra Messias. Nós temos um ungido, Jesus. Ele é o pastor da igreja. E ele se ajoelhou e lavou os nossos pés. Por mais que o mundo distorça essa noção de autoridade, de liderança, a gente tem que olhar para Jesus. Ele é o nosso líder supremo. Envolva-se no que a tua igreja, a nossa igreja, tem vivido sobre autoridade, sobre liderança. Amém? Pergunta que fica para nós é, estamos seguindo a liderança de Jesus? Estamos lavando os pés uns dos outros, debaixo da autoridade dele? Queria te convidar a fechar os teus olhos e pensar sobre isso em oração. Colocar o teu coração diante de Jesus. E talvez é uma manhã de decisões fortes para você. Amanhã de você olhar para o que você entende de autoridade, de liderança, olhar talvez para abusos que você já viveu em outras igrejas, na sua família, no trabalho, em outros ambientes. Uma manhã de você refletir sobre a autoridade que você tem exercido sobre outras pessoas também. Uma manhã de refletir sobre como nós, como igreja, temos lavado os pés uns dos outros, temos servido uns aos outros, temos exercido a nossa autoridade como igreja, amando, cuidando, batizando pessoas. Também de você refletir quão apto você tem tentado ser para participar de uma liderança saudável da sua igreja. Aberto mão de coisas que ficaram para trás e tentado ser um homem, uma mulher mais fiel, mais maduro, mais pronto a ajudar a igreja a exercer a autoridade. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor tem cuidado de nós há tantos anos. Tantos discípulos já se reuniram em tantos lugares ao longo da história, de maneira parecida com a nossa aqui, para escutar a tua palavra, a tua voz falando entre nós, através do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ter esse tempo aqui agora, que é um tempo único e ímpar na nossa igreja, um tempo de plantação e de olharmos para a formação da nossa igreja, o que nos configura como uma igreja local aqui em Santa Cruz. E o privilégio que nós temos de fazer parte, porque o Senhor repartiu essa autoridade, Deus, fazermos parte dessa plantação. Isso vem com responsabilidade, que cada um de nós aqui, cada um desses discípulos, Deus, possa perceber que não é função de um homem, ou de um grupo de homens, exercer a autoridade e exercer esse papel de liderança que a igreja tem para ela. Mas que cada um aqui se sinta responsável, porque é, Deus, para agir, para participar, para admoestar, para pastorear uns aos outros, Deus. Agora nos dá também aqui em nosso meio homens que possam se enquadrar, Deus, naquela descrição lá de Timóteo. Homens que entendam esse chamado que vem, sim, da igreja.
esse chamado, esse reconhecimento, essa autorização que vem do teu povo aqui da igreja local, e reconhece, autoriza, e coloca em alguma posição de liderança alguns homens aqui, algumas famílias aqui. Que possamos ver isso surgindo, Deus. A minha oração é essa, o Senhor sabe. Eu queria ver aqui na nossa igreja fomentar grupos de pessoas dispostas a viver essa vida. E aqueles que estão exercendo, Deus, esse chamado tão bonito, como Paulo fala, algo tão belo, nobre, mas também tão difícil e pesado, que nós possamos, acima de tudo, Deus, olhar para Jesus, nosso supremo pastor, imitá-lo, sermos exemplo para a igreja, apresentarmos a Bíblia, a Tua palavra, de maneira fiel para a Tua igreja, Deus. E que a igreja possa se alegrar em ser submissa também a essa liderança, Deus. Essa é a minha oração para Ti, que conduz os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém.